Fala galera, começando mais um episódio do Café com o Edu Granado. Hoje eu tenho um convidado especial, não mostre a cara dele ainda, ele é lindo e vocês vão descobrir por que ele é lindo. Mas como sempre eu gosto de começar agradecendo as pessoas que fazem esse podcast acontecer. Tá vendo aqui, ó? Master Cidadania, a primeira empresa, a primeira pessoa que abraçou a ideia desse podcast e que faz acontecer. Nós temos também Jardim Secreto, que doa o nosso cafezinho, doa, né? Parece uma coisa filantrópica, né? Mas que fornece o nosso cafezinho. A Zing Formen, que como eu sempre falo e sempre vou falar, me deixa cada dia mais bonito com as roupas que eles me fornecem. Ótica Bandeirantes, que faz eu enxergar com esse óculos, coisa mais linda, que deixa... Tá vendo essa cutis ainda mais bonita? Mas brincadeiras à parte, eu tô aqui com o meu convidado, que ele é lindo porque ele é meu xará. Ele chama Eduardo também. Então, eu quero que você se apresenta, Carraro. Fale aí quem é o Carraro, porque se eu falar, vai parecer que eu tô rasgando seda. E eu vou rasgar seda se eu falar. Então, eu vou deixar você se apresentar. Vamos lá. Primeiro, é uma satisfação minha de estar aqui, porque eu conheci essa história. Eu cultivei, estimulei essa história. Então, antes de qualquer coisa, quero demonstrar minha gratidão, o meu respeito pela pessoa que você demonstrou ao longo do tempo, dos nossos cafés. Vixe, vários cafés antes semanais. De gravar. Mas vamos lá, eu, Eduardo Carraro, sou sócio fundador da Master Cidadania, sócio fundador da Carraro Abujanra. Então, nós temos aí um escritório de advocacia e uma empresa, a Master Cidadania, especializada em cidadania italiana e portuguesa. Mas antes de tudo, sou casado com a senhora Priscila Carraro. Ela que manda. Na minha visão, a melhor mulher do mundo. E pai da Manu e do Henrique. E uma pessoa disposta diariamente a mudar as coisas, pensar diferente e que me trouxe, né, a oportunidade de participar desse projeto seu, participar de forma indireta, às vezes direta, às vezes aconselhando, sim, às vezes brigando também com alguns pontos. Então, esse eu acho que eu poderia dizer que é o Eduardo. Ele falou, eu vou ter que ser obrigado a falar também, rasgar um pouquinho de seda. Muito do que está acontecendo hoje, muito do Café com o Edu Granado, que vai existir um episódio onde eu vou contar, e nós já estamos marcando isso, muito do Café com o Edu Granado de hoje, que vocês veem hoje, tem a mão desse cara, desse amigo, desse parceiro, desse irmão. Não vou falar pai porque ele não é tão mais velho assim, mesmo parecendo, brincadeiras à parte, mas ele é um cara que fez com que tudo isso acontecesse, e tudo que ele falou aí é verdade. Ele sempre pensou diferente. Nós tomamos vários cafés antes disso aqui acontecer, mas ele sempre pensou diferente. Mas aí nós estamos aqui para falar do que ele faz. Ô Carraro, pode chamar de Carraro, né? Porque favor. É o jeito que nós estamos acostumados a chamar, ficar de né? Eduardo pra cá, Eduardo pra lá, a gravação não vai... O cara da edição vai dar pau. Ele não vai saber qual corte fazer, qual que é o Eduardo certo. Vamos de Granado pra Carraro. Beleza, Granado dá, hein? Graças a Deus. Carraro, por que surgiu a ideia de montar a Master Cidadania? Você começou com a Master Cidadania ou começou com o seu escritório de advocacia? Não, na verdade, eu sou minha primeira formação em advocacia. Tive a oportunidade de ter uma escola, né, da vida, que é o meu padrasto, até hoje está lá conosco, que me deu a oportunidade de conhecer e desenvolver a advocacia. Depois eu abro meu escritório de advocacia próprio, Carraro Advogados, e passei a desenvolver a advocacia tradicional, né? Apesar de algumas particularidades que a gente sempre tentou nichar e especificar dentro do escritório, mas a minha origem profissional vem da advocacia. E eu tive a oportunidade de, quando fazer minha cidadania, conhecer as fragilidades, os vícios, né, as dificuldades das pessoas. E eu acho que tem uma forma de que hoje eu acabo querendo compartilhar, estimular as pessoas num projeto, foi o que aconteceu comigo. Eu tive um apoio muito grande de um profissional e que ele via que eu ajudava as pessoas em razão daquilo que eu passei. E ele falou assim: Carraro, monta o seu negócio, monta o seu escritório.
Então eu fiquei numa condição mista, né, dentro do meu escritório, dentro da advocacia, desenvolvendo a advocacia e os processos de cidadania. Apesar da cidadania ser via judicial, os processos da cidadania portuguesa, ela ser assinada por um advogado, eu escrito na Ordem dos Advogados de Portugal, a OAB, né, entendeu que é uma atividade divergente da advocacia. Então eu abro a Master Cidadania em 2020 com o propósito já de um negócio próprio, especializado para esses processos de cidadania italiana e portuguesa. Então a Master surgiu disso, né? Uma necessidade. De uma necessidade que eu vi que as pessoas tinham, né? Em razão não do sistema ser ruim, é que é problemático em razão do volume, a distância, às vezes, né? A pessoa precisa de um documento italiano, enfim. Então a Master surgiu daí. E depois que nós criamos a Master, eu já tinha isso comigo por causa das circunstâncias da época que eu passei. Eu queria criar um negócio com valor agregado. Porque eu passei a ter contato com pessoas que aquilo ali, a cidadania não era um simples... Só ter a cidadania. Quero me tornar italiano e pronto. Não era só isso. A pessoa tinha um sonho por trás, ela tinha um propósito, às vezes, pessoal, às vezes uma busca de mudança de estilo de vida, enfim. Então, nós criamos a Master enraizada nisso, né? Nós estruturamos toda essa base, né, esses propósitos da Master pensando no cliente. Por quê? A pessoa... É duro você contratar um serviço, né, que não é barato, e você não ter essa contrapartida. E aí, quando você vai para falar de cidadania, é muito mais complexo, é muito mais delicado, né? Você vai manusear a documentação da família, você vai lidar com história, você vai ter acesso à informação. Então é uma situação bem delicada, né? A pessoa está abrindo a sua vida ali para, ainda que ela vai, né, para um propósito da cidadania, mas ela está contando a história dela. Então nós já tivemos casos de famílias que tinham os dois lados italianos, por exemplo, e ela falou: olha, Eduardo, esse lado eu não quero mexer. Né? A gente acaba respeitando a família. A gente explica da complexidade do outro lado, né? O tempo que pode se estender, mas, em razão de alguma particularidade, eles não queriam seguir por aquela linha genealógica. Então, assim, é muito sério, é muito profundo a pessoalidade que gera. Entendi. Então a Master, eu acho que assim, ela vem com esse conceito, com esse espírito, né? Uhum. De respeito, de transparência e essa delicadeza na hora de cuidar, porque nós temos a história, um valor que é depositado e o que vai acontecer pós essa cidadania. Eu acho que o que eu achei interessante, ver se eu entendi, é que a Master surgiu por causa de uma burocracia, que você mesmo disse que a Ordem entendeu que são trabalhos diferentes, então você precisou suprir essa dor, essa burocracia, aí nasceu a Master para mexer direto com isso. E duas coisas interessantes que você colocou, Carraro, que eu acredito que todo mundo deveria pensar em todos os negócios. Você quis solucionar uma dor da pessoa que ela quer a cidadania, não simplesmente por ser cidadão, eu sou cidadão português agora, ou sou cidadão italiano, ou qualquer outro tipo de cidadania, que não sei se vocês fazem as outras ou só a portuguesa. Nós só trabalhamos com a italiana e a portuguesa. Sim. Então, vamos lá dizer que eu, com essa minha cara de italiano, quero me tornar italiano. Eu não quero só por causa da cidadania. Eu quero porque eu quero reviver talvez uma história passada, das pessoas que vieram da Itália para o Brasil, que trouxeram uma história, que carregaram com eles todo uma história mesmo da família. Mas o que é mais interessante, além de suprir essa dor, é que em bastidores, como a gente já conversou bastante, essa experiência que você quer entregar. Porque se eu chego para você hoje e não quero viver experiência nenhuma, falar só que eu quero tirar minha cidadania, você faz também, não faz? Não, veja bem. A cidadania, né, por mais simples que seja, tá? Nós já percebemos isso em todos os clientes que já tiveram cidadania concedida.
que ela, por mais que a pessoa fale, eu quero tirar a cidadania porque eu quero parar de ter problema com visto americano, em razão da flexibilidade de acesso ao país, eu quero ter cidadania porque eu acho legal, enfim. Só que a hora que a pessoa pega a cidadania, você percebe que eu acho que deve passar um filme na cabeça da pessoa, né? Nós tivemos uma cliente, a Marcela, ela recebeu a cidadania e ela me ligou, né? Falou assim, Carraro, hoje foi um dia turbulento, foi um dia tenso, e você vem e me fala que eu acabei de tornar ítalo-brasileiro. Ela falou, você não está entendendo o que veio dentro de mim, lembrei dos meus avós, lembrei das oportunidades que eu tive de conhecê-los, e isso tudo me mudou o meu dia. Então, assim, a pessoa tenta fazer algo que seja algo simples, ou algo como qualquer outra coisa, mas não adianta. Quando você entrega a cidadania, quando ele sabe aquilo que ele está recebendo, que é a história dele, então a pessoa tem essa sensibilidade e acaba motivando. Eu falo que a fase mais gostosa da cidadania é quando, como nós estamos num fuso aí de 5 horas agora por causa do horário de verão. Então a gente acaba levantando mais cedo, em razão das demandas na Itália. Então, às vezes, 5 horas da manhã eu já tenho uma sentença de uma família. Sim. E eu faço questão de mandar logo cedo. Acorda aí. Né? Então eu já mando e, cara, pode esperar. Vai vir sempre uma mensagem extraordinária, uma ligação. Aquela pessoa que você ficou aí um tempo ali como cliente, uma pessoa séria, dura, né? Querendo, às vezes, uma posição de respeito. A hora que ela recebe, ela não se aguenta. Se desarma. Na mensagem, na alegria, na satisfação. Porque é isso, eu não estou te entregando um copo, eu não estou te entregando um serviço de faxina, eu estou te entregando um sonho. Que é para a vida toda. Que é para a vida toda. Né? Porque assim, a pessoa... eu falo que cada cidadania é uma cidadania, cada cliente é um cliente. Então, assim, é muito interessante. Eu falo que é gratificante diariamente, né? Desde o primeiro momento, quando você vai conversar com a família, e principalmente a hora que você entrega uma cidadania. Para tentar simplificar, me corrija se eu estiver errado, tirar uma cidadania para algumas pessoas é o mesmo do que eu chegar na casa dos meus avós, pegar aquela caixa empoeirada com um monte de foto e começar a ver as fotos minhas de criança e começar a sentir, literalmente sentir tudo aquilo que eu sentia na época que eu comia terra no escorregador da casa do meu avô, na época que a gente tomava banho de mangueira, brincava de goleiro na cama da avó e quebrava. Então, de forma simples, seria mais ou menos isso que eu vivo hoje, muitas vezes na casa do meu avô, que é a mesma casa ainda da época que eu era criança, é o mesmo que essas pessoas que quando te buscam, e por mais que tenha essas pessoas mais céticas que quando vão conversar com você estão mais sérias, na hora que você entrega esse baú aberto e fala, ó, a sua história é essa. Exatamente, é isso aí. A pessoa é como se fosse uma foto do passado atualizada, é exatamente isso. Entendi. Né? E as pessoas... Não adianta, você está refazendo a sua história, você está dando, né, vamos dizer assim, você está dando continuidade à história da sua geração, né, porque principalmente os imigrantes, né, do Brasil sempre tem uma história de dor, Sim. Tem alguma dificuldade, né, alguns vieram fugidos, outros... Época de guerra, essas coisas. Época de guerra, outros vieram numa condição precária, então assim... E eles sabem daquela história, porque a família continuou transmitindo aquela história, aquelas informações, né? Olha, seu avô veio quando muito criança, passou dificuldade, o outro, infelizmente, veio foragido, enfim. Então, quando ele recebe a cidadania, é como se aquela história lá de trás, às vezes de 1905, vem para ele hoje. Um holograma aparece. Exatamente. Isso, sim, você vê que a pessoa não se aguenta. Nós temos clientes que resolveram falar, mas pera lá, é nessa cidade que meu avô nasceu? Meu bisavô nasceu? Eu falei, é essa localidade. Então, minha primeira utilidade do passaporte italiano vai ser indo lá. Caramba. Então, cara, é um negócio, eu falo, é totalmente gratificante. E tô vendo você falar, como que é pra você viver? Você consegue
perceber a reação de cada uma das pessoas, mas você não tem aquele sentimento que eles têm. Você percebe. Mas como é para você entender que a sua empresa, que você foi o meio que transformou ou que tornou possível esse sonho? Como que você se sente quando você recebe as mensagens que muitas vezes você recebe? E deve ser mais legal ainda por causa da questão do fuso, que você 5 horas da manhã tá numa audiência recebendo lá, beleza, a pessoa, o Edu Granado é cidadão italiano. Como que é para você mandar às 6 horas da manhã a mensagem, a pessoa às 7 vê e te responder? Como você se sente quando você se percebe parte dessa história? Eu não consigo me posicionar como profissional. Aí vem o Eduardo, ser humano, porque assim, eu acabo gerando expectativa, porque eu te mandei a mensagem às 5 da manhã. Você tá querendo ver. Eu quero ver a resposta, tô ali esperando. Ficar azulzinho. Exato. Então é engraçado, até uma vez eu tive uma resposta de um cliente que ele simplesmente mandou: obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu olhei e falei, cara, esquisito. Trouxa. Passou uma meia hora, ele me ligou. Cara, tô aqui me controlando, eu achei que eu nunca fosse chorar nessa vida. Muito obrigado. Então, assim, não tem como a gente não ficar emotivo, não tem como a gente deixar de se envolver. Aquilo que cara, você mexe com a história, você vai falar pra pessoa, ó, seu avô é assim, veio dessa forma, aconteceu isso, nós temos uma particularidade aqui no seu documento, então nós precisamos tomar esse cuidado. Então não adianta. Existe o envolvimento emocional. Eu tive uma situação de uma cidadania portuguesa, que por sinal ela vai ser uma das nossas convidadas no podcast. Aí sim, hein? Que ela não sabia que ela era adotada. Nossa. Então você imagina que quer dizer, você teve que não contar. Eu não sabia que ela não sabia. Nossa senhora. Eu simplesmente chamei, falei, vem cá que eu preciso mostrar conversar alguns com detalhes. você, né? Porque existe o processo regular. Vai amar um cafezinho? Não, ainda tem. Obrigado. Existe o processo regular e existe os processos que têm particularidades. Então, quando você pega uma particularidade, eu sempre falo que tem que apresentar para o cliente, por quê? Isso pode envolver outros custos e, principalmente, tempo. Então, por exemplo, no caso de alguns processos que envolvam o processo judicial brasileiro, você tem que fazer o reconhecimento de sentença estrangeira em Portugal. Tá? Então, o que acontece? Então, era um caso que eu precisaria levar algo a mais do processo para poder fazer o procedimento se concluir. Chamei. De repente, eu falo, então, fulana, em razão da sua adoção, o procedimento não é como eu te falei. Nossa. É possível o direito, mas nós temos que adotar esse caminho. Ela falou, que adotado? Que adoção, tá louco? Eu falei, não, então, por causa do processo de adoção, ela falou, não, eu não sou adotada. Quantos anos ela tinha quando você falou isso? Da minha idade, 43 anos. Meu Deus. Então, assim, ela falou assim, não, eu não sou adotada. Eu falei, não, desculpa, calma lá. Ela falou, não, calma lá não, vou ligar pro meu marido. Meu Deus. Aí ligou, falou, Gustavo, vem pra cá no escritório do Carraro. Brava já, né? Não, ela assustada, Aí ele chegou, ele falou, o que tá acontecendo? Ele falou que eu sou adotada. Eu falei, caramba, que confusão que eu arrumei. Que eu armei? Falei, Aí foi tal, eu falei, olha, deixa eu te explicar. Assim, tá aqui, ó, o processo, tal. Mas como que você conseguiu essa informação? Eu falei, tá na certidão inteiro teor. É um documento que nós utilizamos. Infelizmente, eu acho, desculpa, você desconhecia a informação, não sei, enfim. Já desconcertado você. Sem chão nenhum. A certidão simplificada, mostrei no monitor, falou que vocês recebem, né, que está acostumado no dia a dia, ela não é complexa de informação. Ela vem, por isso chama uma certidão simplificada. Ela simplesmente vai dizer quem é você, data de nascimento, localidade, os pais e os avós. Muito simples. Ainda mais a antiga. Só quando, para o processo de cidadania, nós pedimos a certidão inteiro teor. E aí vem descrito tudo. E lá estava que existia um processo de adoção. Cara, ele falou, não pode ser. Eu falei,
Aí ela falou assim, então, eu preciso saber dessa história. Ela chorou ali ou não? Então, ela pegou, ela tava muito segura ainda. Ela simplesmente virou pro Gustavo e falou assim, Gustavo, eu preciso saber dessa história. Falei, caramba, que confusão que eu arrumei. Sem querer. Aí, bem, foram embora, tal, pediram cópia do documento, expliquei que era dela. Falei, não, espera esse processo, não dá andamento. Falei, pronto, além de eu causar uma confusão, ainda perdi um cliente. 2 problemas eu arrumei hoje. De uma vez tá só. Excelente meu dia. Escolhi o dia bom pra começar, né? Cara, aí passou um tempo, uns dias, eu falei, Pri, liga pra ela. Né? Você pediu pra sua esposa ligar. Falei, veja como é que ela tá. Mulher pra mulher. Exato, Marisa. Jabá de graça. Patrocina. Patrocina. E para entender, né? E aí ela ligou, daí ela falou, Pri, olha, eu conversei com a minha mãe, de fato é da forma que o Carraro falou, e eu vou procurar meu pai biológico. Falei, cara, onde essa história tá parando? Mais serviço agora. Não, falei, cara, a confusão que virou. Enfim, foi lá, conheceu o pai. Pai também. O pai biológico. Mas também italiano? Não. Pai brasileiro. Brasileiro. A cidadania dela é portuguesa, que vem pela linhagem da mãe. Ah, sim. E aí ela foi conhecer o pai, foi muito bem recebida, né? Acabou criando um laço, enfim. E depois acabou ligando para nós, fomos jantar na casa deles, em forma de agradecimento, tal, enfim. Mas o problema é esse. Então eu falo, quando você fala em cidadania, é história, é sentimento. Não é um documento qualquer. Não é um protocolo que eu vou preencher com alguns documentos, montar um requerimento e protocolar. Não, eu vou construir uma história. Eu vou passar por cima... Ou remontar uma história, né? Exato. Ou reconstruir uma história. Uhum. Então, assim, não tem como você não se envolver emocionalmente. Não tem como você não lidar com aquilo. Nós tivemos um caso que a família inteira sustentava que a fulana era italiana e ela não era italiana. Nossa. Aí você vai estudar, entender e tal, daí você descobre que naquela época as pessoas para casarem, para a pessoa casar no religioso, ela teria que ter a documentação. E aí a religião não aceitava a pessoa não ser casada. Uhum. Então, por causa daquilo, a pessoa não fraudou. Fez um assentamento de forma irregular. Né? Sim. E ela não era brasileira, ela era italiana. Então quem achava que era italiana não era aquela, era uma antes. Meu Deus do céu. Então assim, você se envolve, né? Porque é aquilo que eu sempre prego. Não existe um protocolo, não existe uma linha de produção. Sim. Cada cidadania é uma história, um procedimento, um cuidado, porque você vai esbarrar nessas delicadezas. Então não tem jeito de você simplesmente criar um passo a passo e Granado, vai fazer cidadania. Entendi. São 2 perguntas que me vêm à cabeça quando você vem falando. 2 não, 2, 3, uma, tudo junto, enfim, vem várias perguntas. Hoje nós vivemos num mundo onde está tudo muito mecanizado, né? Certo. Você sabe disso, você é empreendedor, empresário, tem empresas, tudo, e está tudo muito robotizado. Resultado. Nós sabemos, você mais do que eu sabe, que devem existir outras empresas de cidadania que não se preocupam com o que você se preocupa. Simplesmente eles fazem um processo, entregam um processo e está concluído. Acredito eu que deva existir empresas assim, que não se preocupam com o que você se preocupa. Em que momento você, enquanto empresa, consegue se separar do ser humano, Carraro, que se emociona? E em que momento surgiu a ideia de falar, não, cara, nós trabalhamos com experiências. Surgiu no meio da jornada ou quando você decidiu iniciar a Master Cidadania, eu já queria, Edu Carraro, já quis entender e já fui buscar experiências, fazer com que as pessoas vivessem experiências, não simplesmente cidadania. Existe algum momento assim? Na verdade, o propósito de eu mexer com cidadania vem por causa dessa minha experiência. Sim. Então, assim, vamos dizer, o pontapé inicial foi uma experiência. Tá? Entendi. Agora, quando você vem falar de empresa, né, eu tenho um negócio. Sim. Certo? Então, assim, nós temos que gastar com o sistema. Nós temos hoje quase 12 colaboradores
só na cidadania, fora a advocacia, que traz aí uma parceria quando necessário, quando envolve o Poder Judiciário brasileiro. Então, assim, é um negócio, né? Nós temos controle de prazo para a cidadania, controle de produção, controle de, por exemplo, de entrada e saída de documentos que vai para um cartório. Quanto tempo faz que eu pedi um documento num cartório, numa determinada localidade, para eu ficar cobrando? Enfim, Sim. é um negócio. Só que esse negócio, ele funciona aonde o foco, a energia está nessa experiência do cliente. Isso Perfeito. Tudo é para fomentar que essa experiência seja cada vez mais agradável e cada vez mais satisfatória e cada vez mais segura, né? Falar de outras empresas, quem sou eu na ordem do dia, né? Nós temos aí grandes empresas, né? Até eu acabo estudando, né, meus concorrentes. Sim, é necessário. É necessário para eu me aperfeiçoar o meu negócio, né? Sim. Então, assim, eu tento cada vez mais que esse propósito ele fique cada vez mais latente, né? Mas eu não posso também abrir mão disso, né? Que a Massa Cidadania é uma empresa. Ele tem que se sustentar, né? Exatamente, é um negócio. Só que esse negócio está a serviço de uma experiência para cada cliente que entra no escritório. E outra pergunta que eu não fiz. Como é viver essas histórias peculiares? Porque acredito que essa não foi a única, né, da adoção. Mas como que é? Porque, beleza, eu entendi, pelo que eu te conheço, eu já sabia isso também, que você gosta de gerar experiências nas pessoas, de gerar uma transformação. Lógico, uma empresa precisa sustentar, precisa de dinheiro, precisa de tudo aquilo que a gente sabe que tem que acontecer numa empresa, mas uma coisa que você deixa claro nas conversas de bastidores, que a gente toma café há muito e muito tempo, que você se importa demais com as pessoas. Demais com o que aquela pessoa vai viver em cada momento que ela está com você. Eu sou prova disso, não é rasgação de seda, mas é o que eu percebo quando a gente está em qualquer outro momento, pedalando junto, correndo junto, tomando café junto, você se preocupa muito como aquela pessoa se sente perto de você. E quando você, enquanto empresa, enquanto pessoa, você contou essa experiência dessa história peculiar de você é adotado. Ela, não sou. Não, você tá aqui, ó. Isso tá provando que você. Não sou, velho. E aí vira armei uma confusão. Como que é essa saia justa? Porque é uma saia justa. E eu acredito que essa não é a única que você viveu e nem que vai viver. Não, porque assim, ó. Claro que cada vez mais você vai aprendendo a lidar com uma carcaça, né? Então, eu falo assim, que essa foi a maior escola, foi esse caso de adoção. Então, hoje, né, eu já tive de situações na hora que eu ia falar com a família. Então eu tinha tem uma pessoa que eu conheço mais, a pessoa que veio até o escritório para conversar e depois trouxe a família, eu vou nele. Falou, fulano, vem cá. Granado, tem uma história assim, 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 assado. Eu preciso conversar com a pessoa. Você acha que tem problema? Não, Carraro, pode ir, tranquilo, tá, ok. Então assim, não é a única história. A gente tem aí periodicamente tem as peripécias da cidadania. Então, mas hoje a gente toma muito mais cuidado, né? Então, porque você não sabe que aquilo vai impactar numa pessoa, né? Então, assim, às vezes a pessoa, você vai pedir, eu falo para as meninas lá no escritório, cuidado a hora de pedir uma informação de uma pessoa, né? Eu preciso de tal documento do seu pai. A pessoa manda, meu pai é falecido. Mas tá aqui que ele é vivo. Não que é vivo, mas falando assim, você tá pedindo documento de um morto, então calma lá, né? Não é assim, eu vou ligar, ô pai, manda a cópia do seu documento aí. Então, sempre tem que ter cuidado, porque não adianta. Você não sabe como é que está do outro lado a pessoa preparada para aquela informação e você não sabe da totalidade da história. Pode ser que você esbarre numa situação de saia justa. Na verdade, na cidadania, você vai montando um quebra-cabeça. Porque assim, ó, o processo de cidadania, qualquer processo de cidadania italiana ou portuguesa, você tem que construir a genealogia, né? Sim. Então, para que eu possa requerer uma cidadania, eu tenho que demonstrar que tem alguém, um italiano ou um português, que me concede esse direito. E isso você tem que construir a árvore genealógica. Na italiana, especialmente,
em razão da distância genealógica pode ser muito extensa, né? Bisavô, trisavô, sim, enfim. Então isso acontece de você percorrer muito mais o circuito histórico familiar. Fuçar em mais coisas, exatamente. Né? Então, não adianta, você vai... eu preciso do casamento do seu pai. Falando, mas meu pai não é casado. Né? Eu preciso do casamento da minha mãe. Dá uma lida lá no meu nascimento, meu pai é desconhecido. Então, assim, eu falo, tem que cuidar. Cada processo, eu canso com essa repetição, é tratado de forma individualizada, porque ali sempre pode ser que tenha uma particularidade. Então, se eu chego lá, eu não tenho possibilidade de ser cidadão italiano, né? Porque família vem do lado espanhola, né? Espanhol. Mas se eu chego lá, quero ser cidadão italiano, antes de você pedir qualquer documento meu, você vai investigar o meu sobrenome, por exemplo. É assim, ó. Quando a pessoa nos procura... Para não correr o risco dessas peripécias, assim. Não. Quando a pessoa nos procura, o que acontece? Primeiro, precisa entender aonde nós estamos, né, com essa história. Eu sei quem é meu italiano, eu não sei quem é meu italiano, eu sei quem é meu português, eu não sei quem é meu português, eu tenho a documentação dele, só tenho a informação. Por quê? Isso faz parte do processo, que isso também vai impactar em questão de tempo. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho cópia do italiano, eu pulo uma fase de busca genealógica, eu vou direto para uma construção documental. Eu sei quem é meu italiano, sei que ele veio de tal localidade e eu tenho algumas informações. Então eu tenho que criar primeiro uma fase inicial de busca. Então eu não posso sair emitindo certidão, mexer com tradução, porque eu não vou fazer você ter despesa, né? Antes de saber realmente, né? Sem ter certeza. Então primeiro vamos buscar quem é o nosso italiano, ter certeza que aquele documento existe, saber se o nosso português de fato é português, para depois nós evoluirmos. Porque assim, eu já tive casos de pessoas que frustraram. Sim. Eu sempre escutei, eu ouvi falar, mas infelizmente meus pais são falecidos, meus avós também, e eu não tenho certeza. Ok, vamos tentar buscar a informação e ver se é viável. Então, acaba se dividindo, né, em 3 fases. E se frustra essa primeira, a pessoa não tem por que ter despendido valores, honorários, emissão de certidões, sem ter necessidade. Então, é possível partir do zero? É, mas isso vai impactar em tempo e vai ter o impacto de um determinado serviço específico de genealogia. Entendi. Tá? Então, no processo em si, quanto mais mastigado, né? Quanto mais informação você traz ou cópia de documentos, melhor é. Melhor é. Menos custo eu tenho. Exatamente. Então você pega, eu falo, vai atrás de um tio, né? De um primo, veja com os avós se vivos, né? Às vezes eles têm essa documentação e nunca deram valor. Eu falo, chegar hoje. Tá lá numa caixa, né? Chegar na casa da minha avó, hoje eu sei o que são aquelas caixas de sapato com documentos antigos dobrados. Não mexe que tá velho. Tá esfarelando. Lá, às vezes, está o documento italiano. Entendi. E o interessante disso, de você falar de começar do zero e de tomar cuidado com o que você pergunta, porque uma pessoa chega lá para você tirar a portuguesa ou a italiana e você fala, conversa com o tio, talvez ela tenha que mexer de um lado da família que ela não quer, né? Que ela não suporta, que elas têm uma briga. E como que, às vezes, é aquele lado que necessita para tirar a cidadania. Como você faz com isso? Veja bem. A pessoa chegou, eu tenho direito à cidadania italiana. Sim. Mas eu não tenho toda a documentação. Falei, não, então a gente tem que estudar de fato para ver se você tem. Né? Ela falou, não, meu primo acabou de tirar. Falei, então, conversa com o seu primo, veja se ele disponibiliza cópia dos documentos, veja a forma que ele tirou, se ele tirou, né, de alguma forma que a gente consiga acessar a documentação. Ela falou, não, com o meu primo eu não falo. Então, vai acontecer. A pessoa tem ali do lado. É só pedir. Mas existe a particularidade da família. Existe uma história. Existe algo que é constrangedor, né? Cara, eu já vi parente vender a pasta pro outro.
Eu tenho cópia de toda a documentação. Mas daí a pessoa vem com aquela história, né? Cópia, tá? O cara não tá dando os documentos originais. É cópia. Cópia. Que daí eu fui atrás, eu fui na cidade. Eu que fui, aí eu paguei o fulano e fiz isso e tal. Então, tá? Cara, eu vou te cobrar 3 mil só pra você me ajudar no custo. Nossa. Falei, cara, não pode ser verdade. E ele pode fazer isso, normal? Não, claro que não, né? Não, assim, pô, é parente. Tá, não por ser parente. Pô. Perante a lei, pode ou não? Pode, ele tá na Faz o que quiser. Ele quiser, ele tá com a cópia do Não, documento. um parente não, é sem vergonha fazer um negócio desse. Então, assim, cara, eu falo que se quiser, todo dia tem uma história, algumas engraçadas, outras trágicas, tristes. Descobre um pai que não era pai, um filho que não era filho. Eu falo que eu ainda vou parar uma hora, vou escrever um livro só de histórias da cidadania. Meu Jesus amado. Tem uma, pra mim, eu acho que a mais engraçada. Um dia tocou o telefone no escritório, um senhor falou, qual que é a melhor cidadania, italiana ou portuguesa? Eu falei, olha, cada uma tem a sua particularidade, né? São muito semelhantes, mas acaba divergindo em alguns pontos, né? Não. Mas qual que eu devo tirar? Eu falei, eu tenho que ver qual que o senhor tem direito, né? Eu falei, não tem direito nenhuma. Eu quero saber qual que é melhor, porque eu vou pra lá e vou arrumar uma moça, casar e tirar essa cidadania. Eu falei, não, o senhor tá de brincadeira comigo. Ele falou, não, é verdade. Quero que o senhor fale, doutor. Qual que é a melhor cidadania? Que eu arrumo uma italiana ou uma portuguesa pra casar. Que eu vou arrumar uma italiana ou uma portuguesa e vou lá casar e vou tirar a cidadania. Eu falei, não tô citando isso. Falei, cara, qual que é melhor pra ele escolher, a portuguesa ou a italiana? Eu falei pra ele, cara, procura uma portuguesa, vai. Mais fácil pra conversar também. Eu falei, cara, então assim, tem as hilárias. Tem. Cara, bom demais, né? Não, conhecer a história é bom demais, né? Eu fico pensando num cara desse, dele ter a pachorra, né? De ligar. Falei, cara, já sei, o cara é especialista dali, eu vou ligar pra ele. Qual que é melhor? E vou atrás, de correr atrás. Aí a hora que o cara ligou, eu falei, não pode ser verdade. Eu parei o escritório e falei, pessoal, eu tenho que contar essa história. Gente, aqui, ó, vem cá, reunião urgente. Essa daí vai ficar na história. E ele foi? Ficou sabendo da história? Ele arrumou? Foi, cara. Eu fiquei impressionado. Falei, que capacidade. Falando de cidadania, falando da portuguesa, da italiana, você falou sobre a Ordem dos Advogados de Portugal. Como que é essa questão burocrática quando envolve o direito mesmo? Porque em uma conversa em off que a gente já teve, você disse que pode advogar em Portugal. Exato. É assim também na Itália ou não? Qual que é as particularidades dessa questão da advocacia lá? Existe um tratado, que até por sinal saiu uma reportagem, tem uns 20 dias ou um pouco mais, até discutindo esse tratado. Um tratado de reciprocidade Brasil-Portugal, aonde permite que os advogados brasileiros passam a tirar a ordem de Portugal. Então eu viro advogado português, Sim. Tá? Eu não viro um advogado que eu possa exercer em outros territórios europeus. Sim. É para advocacia portuguesa, tá? Daí tem todo um processo, um período você fica assistido por um outro profissional e depois você vira advogado dependente. Então hoje eu sou advogado dependente em Portugal. Posso exercer a advocacia da cidadania. Se um dia eu mudar para lá e precisar de um advogado lá, eu posso ligar para você e vir aqui me defender. Vou. Não sendo criminal, eu vou. Não, criminal não vai ter esse problema. Então, é tranquilo quanto a isso. Você fica aí assistido por um tempo, determinado tempo. E é um serviço que a Master Cidadania vende, né? Quero tirar minha ordem de Portugal. Então, se tornou um outro negócio. Dentro da Master Cidadania, a gente consegue, né, viabilizar isso pro interessado. Um subnicho. Exatamente. Então, assim, quero tirar minha ordem dos advogados de Portugal. Então, a gente dá todo o procedimento, prepara essa documentação, acompanha o processo e depois nós fazemos ainda até ele conseguir ordenar de forma correta, como que funcionam os pagamentos, porque tem o pagamento da mensalidade da ordem. Então, a gente tem toda essa estrutura para atender essa necessidade. E na Itália, como que seria? Você precisa contratar um advogado de lá, caso tenha essa necessidade burocrática? Se você precisar de um advogado na Itália, tem que ser advogado italiano. Tem que contratar um Ponto. advogado de lá. Sim. Hoje o nosso escritório tem advogados italianos contratados, né? A minha sócia, ela é advogada italiana.
Então hoje nós temos uma estrutura... Só se é italiana ou brasileira? É brasileira, porém ela validou na época que era permitido, teve que fazer adequação de grade, Sim. Então ela tem a inscrição da ordem italiana, mas ela fez um processo diferente da portuguesa que nós temos um tratado, tá? Entendi. Ela teve que... Igual tipo um revalide que falam sobre a medicina de quem faz no Paraguai, na Argentina e vem fazer pro Brasil? Exatamente. Então hoje o nosso escritório da Itália tem esse corpo jurídico em razão, né, do volume e das demandas que a cidadania exige. Então a gente evita outras demandas, né, fora a cidadania italiana. Mas claro, nós já atendemos casos de inventários, outras questões comerciais italianas de brasileiros que precisaram de advogado da Itália. Mas não é o nicho do escritório. Tá? Não é o que vocês buscam, né? Exatamente. Só se no meio do caminho, ponto, o que aconteceu. Acontece? Eu falo assim, a gente acaba atendendo alguns casos que a gente percebe que não são tão complexos para não demandar muito do escritório e para já clientes do escritório no Brasil. Se você já tem alguém que foi cidadão, que o cara é cliente do escritório, a gente acaba facilita atendendo. A vida dele, né? Exatamente. Para ele não precisar pegar outro cara, custo maior talvez, ter que ir lá na Itália procurar um advogado, enfim. Uma outra pergunta, e essa mexeu um pouquinho mais. Quais são os princípios das suas empresas? Qual o principal princípio ou a principal virtude das suas empresas? Eu acho que eu não preciso falar dele, né? Eu posso olhar para ele. Na verdade é o quê? É sempre fazer para o próximo, né? Sim. Então, acho que é uma forma da Master Cidadania não só pensar nos clientes dessa forma, mas também nos nossos colaboradores, nos nossos amigos, Sim. Né? Então, a gente acho que Deus tem dado muito pra gente, a gente precisa transbordar isso. Não perde raciocínio, não. De forma geral, não só falando da empresa. Em que momento da sua vida, se é que existe um momento, ou já vem com você, que você passou a se preocupar tanto com as pessoas, como você se preocupa hoje? Cara, eu acho que eu sempre me preocupei. Eu sempre tomei esse cuidado, né? Nas reuniões periódicas do escritório, eu sempre bato numa tecla. Ali, eu tenho duas situações. Tem pessoas que estudam pós o trabalho. Sim. Então, ou seja, ele entra às 8 no escritório, sai às 18, acaba almoçando ali o próximo, ele vai para a faculdade ou vai para um curso técnico e vai à noite para casa meia-noite. E ele faz isso de segunda a sexta. Tem pessoas que não conseguem todos os dias ver o pai, Exato. Ver a mãe, ver o marido. Então ele passa o dia ali comigo. E o tempo que ele despende, ele está dando oportunidade para o meu negócio prosperar. Entendi. Então ali para mim é uma família. Eu não posso enxergar diferente, eu não posso tratar diferente cada uma daquelas pessoas que estão ali. Então, assim, eu tenho uma gratidão, um respeito por cada um deles e eu bato toda vez nisso. Isso daqui é uma família. É daqui que a minha família vive, realiza sonhos, constrói, né, negócios e vocês, consequentemente. Então, assim, não tem como falar quando começou. Eu acho que desde quando eu venho, né, no meu negócio, eu sempre pensei nesse próximo, né, numa oportunidade, no investir numa capacitação. Sim. E gratificar aquele que a gente sabe que está ali de verdade. Está se esforçando, está Exato. vestindo a camisa. Exato. Você tem essa política de dentro da empresa, de alguém que começou antes mesmo de começar uma faculdade, começou talvez ali como uma pessoa que recepciona os seus clientes, de investir nelas. Por exemplo, durante um tempo a pessoa trabalhou 1 ano, passou a gostar da questão da advocacia e falou, cara, eu quero fazer faculdade, isso está complicado para mim, tal. Você tem essa política de investir financeiramente nela, pagar ou dar um suporte para que ela possa exercer aquela vontade dela. Como você mesmo disse, às vezes a pessoa passa
Às vezes não, na grande maioria das vezes quem trabalha passa muito mais tempo no trabalho e na faculdade do que dentro de casa. A gente passa ali talvez 6 horas em casa dormindo. Exato. Né? E então você tem essa política, talvez eu não sei se eu vou usar a palavra correta, de facilitação para que essa pessoa possa se dedicar ao sonho dela. Eu não tenho dentro da empresa assim, uma política de incentivo, não tem um protocolo, Sim. Tá? Eu sempre cuido de cada um dos colaboradores, sempre converso, entendo. Então eu tento, de uma forma direta, ajudar a resolver aquele problema. Exemplo, nós temos uma estagiária que ela estava lá desesperada. Eu falei, não adianta, você está acostumado, você vê a pessoa ali no dia a dia. Eu falei, vem cá, o que está acontecendo? Não, tem exame da ordem, isso, tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, você estudou 5 anos, faz um cursinho e vai fazer essa prova e tira esse peso da sua frente. Tira isso, vai pro próximo. Ela, então, por causa disso, não sei o que, eu não vou conseguir pagar o cursinho. Eu falei, calma lá. Seu problema é o cursinho? Vai te ajudar? Então, é melhor, tal. Eu falei, então vamos resolver. Fulano, preciso de uma bolsa, preciso de uma ajuda, é uma colaboradora do escritório e tal. Quanto que é? É tanto. Tá bom, obrigado. Financeiro, por favor, faz aí o pagamento, resolve. Porque é uma forma de eu estimular a pessoa, né, de ajudar, porque não adianta. Granado, graças a Deus, ele tem sido... Toda vez que minha mãe não escute isso, nem meu irmão. Deus é foda comigo. Eu também acho. Eu tomo cuidado pra falar, mas é foda mesmo. Meu irmão já me olhou 2 vezes torto. Então, assim, e não tem como eu não compartilhar isso. O jeito que seu olho ficou agora que você entendeu? falou. Então, assim, não tem como eu não ajudar. Então, não existe um protocolo, mas eu não consigo não ajudar, não atender e não adianta. É muito particular, porque assim, a minha história não é a história de um berço esplêndido, né? Graças a Deus eu tenho uma mãe foda também. Vai brigar com você, esse corte vai pra ela. Tive a oportunidade, né, da vida me colocar um padrasto também fantástico, que me deu oportunidade. Cara, larguei engenharia elétrica para fazer direito. Fez certo. Graças a Deus. Então, assim... Não sei, eu nunca cheguei nem perto da engenharia, nem quero. Então, assim, o cara me permitiu largar uma faculdade, começar outra, enfim. Então, mas não veio de berço esplêndido. Então, eu sei que tudo foi lutado, foi com muita dificuldade e sempre teve, às vezes, né? Sempre teve, às vezes. Às vezes teve pessoas que estavam ali nos auxiliando. Então, eu vi aquela cena e eu sempre falei assim, se um dia eu chegar lá... Eu quero retribuir. Eu quero retribuir. Então, não adianta. Uma pessoa próxima de mim, meus colaboradores, sempre que eu posso, eu vou incentivá-los de alguma forma. Falando em incentivo, capacitação, nós fizemos agora, recentemente, com o Rafa e o Jefferson, sim. Eles fizeram um treinamento interpessoal, porque eles ficam ali o dia todo, eu falo que são características diferentes, famílias diferentes, culturas diferentes, então eles fizeram um treinamento interpessoal. Então, claro que isso é uma capacitação, a gente investe nisso. Agora nós estamos colocando sistema, treinamento de sistema, enfim. Mas é algo que eu trago com interesse para a empresa. Mas eu, de forma individualizada, eu sempre olho um colaborador ou outro e falo assim, ou ali tem uma dor ou ali tem um sonho. Nós vamos realizar. Você falando isso, fica claro o porquê do sucesso que você tem, do tempo que eu te conheço e percebo esse sucesso na sua empresa, é a sua preocupação com as pessoas à sua volta. Hoje a minha empresa consiste em eu mesmo, em mim mesmo, né? A minha empresa começando e tal. Então eu sou meu patrão, como tem aquele meme do Augustinho, né? Se eu me mandar embora eu tenho que pagar. Então toda aquela bagunça, né? Mas assim... Respeito meu parente. Mas essa questão de se preocupar, que aí fica muito claro, não é questão de ajudar um funcionário em específico, um colaborador em específico. Não. É de trazer para dentro da empresa uma cultura de apoio, talvez seja essa. Exatamente. Trazer para dentro da empresa uma cultura de corporativismo, talvez, não sei se é a palavra correta, mas que, cara, nós estamos aqui junto, nós somos uma família. Você talvez tenha um pai
alcoólatra dentro da sua casa, mas você é o que sustenta a casa enquanto filho. Você talvez tenha uma filha que está passando por um problema de saúde. Talvez você venha de uma família extremamente pobre e tá todo mundo dentro do mesmo lugar com um problema diferente, com a cabeça cheia de um monte de coisa, e aí você se preocupa em colocar isso dentro da empresa. E o que você percebe depois de fazer isso, de fazer esses trabalhos dentro da empresa interpessoal, o que você percebe de resultado? Cara, é a proximidade, é a liberdade que eles têm, né? Eu falo, minha porta fica fechada por causa do ar-condicionado. Eu sempre falei, minha porta... Na verdade, você é um... A minha porta tá sempre aberta para todos. Então, assim, isso, né, acaba trazendo o colaborador para próximo de você. Então você tem uma confiança recíproca, né? Eu falo, Sim. Já teve pessoas, meus colaboradores já entraram dentro da minha sala por coisas simples, né? Eu não sei como te falar, tal, mas sexta-feira a família do meu namorado vai viajar, posso sair um pouquinho mais cedo, tal. Só que já teve pessoas que veio com umas situações extremamente delicadas. Então, por quê? Porque existe essa liberdade, existe essa reciprocidade, existe essa confiança. Então, eu falo que quem mais escolhe, né? Pode ser treinamento interpessoal, pode ser capacitação técnica. Quem colhe sou eu. Sim. Porque eu vejo que, assim, ali eu tenho pessoas que estão dispostas a vestir a camisa da Master e ter a confiança e a liberdade de, num momento particular, vir conversar comigo. Então, assim, eu falo que em termos de gratificação, né, eu sou a pessoa que mais sou presenteado. E dentro disso, que eu acho que quando você entrega para alguém, e talvez não na mesma proporção que você hoje, no que eu faço com podcast, no que eu faço com o meu curso, no que eu faço numa conversa fora, em bastidores, eu procuro sempre entregar muito da minha verdade, muito do que é o Edu Granado mesmo. E o que você percebe, ou o que já falaram para você, pelo fato de você fazer isso. Porque, venhamos e convenhamos, nem todas as empresas, o patrão, o chefe, o dono, o CEO, o sei lá o que, tem as portas abertas como você tem. Hoje nós percebemos que algumas empresas estão tendo mais essa cultura, mas em algum momento alguém já chegou para você e falou: ô Carraro, você vai perder a mão fazendo isso. Ô Carraro, por que você deixa o estagiário entrar na sua sala e pedir para ir embora mais cedo porque vai jantar com o namorado? Granado, crítica. Eu falo que a gente tem que pensar duas situações: de quem vem e sobre o que vem. Tá? Claro que já escutei. Vamos anotar. Já escutei uns absurdos. Ah, você é muito legal. Você é muito mão aberta. Só que assim, eu faço o meu filtro, né? Eu sei o propósito, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu colho de fruto com aquilo ali. E aonde eu cheguei aqui agora, né? Onde eu tô hoje. Eu não saí, como meu filho faz no Power Ranger, não teletransportei daqui para aqui, não. Eu percorri esse caminho. Então, claro, já errei algumas vezes, com certeza. Mas essa essência, esse propósito de que o meu próximo, aquele cara que está ali do meu lado, ele vai ter oportunidade de crescer pessoalmente, crescer financeiramente, com certeza, independente de crítica, enfim. E não adianta. Eu falo que é muito da minha essência, né? Eu falo, não adianta eu querer mudar, criar um Carraro, que na hora da verdade ele vai aparecer. Então, cara, esse é o Carraro, ponto. Isso é muito bacana e é algo que eu tento colocar para mim, porque, lógico, futuramente eu vou ter a minha empresa, quero construir o meu ecossistema de pessoas, de colaboradores, de pessoas que estejam junto comigo. E é um negócio que eu tento trazer muito, essa transparência. Porque no nosso caminho, nós vamos passar por momentos onde nós vamos ser testados. Granado. E se eu não tiver essa transparência, pum, aparece o verdadeiro Granado, vamos dizer assim, o verdadeiro Carraro. Granado, nunca
teremos 100% de céu azul. Com certeza. Jamais. Pelo contrário, tem muito mais tempestade, muito mais turbulência do que céu azul. Claro que nós temos condição de levar essa aeronave para um céu azul. Sim. Mas aí vai do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa essência para que isso aconteça. E aí vem crítica, vem especulação, enfim. Cara, você tem que... Qual que é o seu caminho? Né? Eu falo que tem não sei mensurar em tempo, mas, e graças à minha esposa, eu acho que tem um novo Carraro, né? Sempre elas, transformando a gente. Sempre elas. Se um dia eu fizer um podcast de você tá perdido. Eu vou contar tudo que você fez comigo. Eu também conto tudo a minha. Aí lascou, aí eu choro. Que assim... me trouxe muito mais, né, Deus para minha vida, e isso me deixou com um único caminho. Eu tenho que buscar a Ele e quero que as pessoas que estão próximas cheguem lá comigo. É isso. Então o nosso caminho é único. Então não adianta, as pessoas que estão próximas da gente, a gente vai querer o melhor, vai querer o bem. E quando você busca isso, e você tem isso traçado, Granado, pode pôr o avião na pista e tocar para frente. Quando você fala de a gente não vai ter céu azul o tempo todo, e eu acredito muito nisso, né? Muitas pessoas esperam o mar calmo para começar a agir, né? E vamos falar de Portugal, né? Muitas vezes você vai encontrar uma Nazaré da vida, né? Com aquelas ondas que vai te jogar na parede, vai virar um... Na hora que você pensa em respirar e tomar mais um caldo daquelas ondas gigantescas. Nesse sentido, Carraro, se a gente trouxer para o deserto, por exemplo, eu acredito muito forte que é no deserto que a gente encontra os melhores resultados, ou no deserto onde a gente encontra as melhores sacadas para resolver a nossa vida. Porque se você tiver certo e entender que você está no deserto, você se coloca a pensar. Cara, por que eu tô aqui? O que eu devo fazer? Aí você consegue talvez enxergar essa luz. Parar de ver somente miragens e caminhar para um caminho onde vai te retirar desse deserto. Entendendo sobre deserto, ele é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Como que você poderia ilustrar ou falar sobre isso? O que você acredita sobre essa questão do deserto mesmo? É no deserto que eu encontro as maiores soluções, os resultados? Tenho talvez uma ideia que possa me tirar de um problema? Isso é um exercício que, né, é bíblico. Sim. Chama sabedoria. Porque quando a gente fala em deserto, né, vamos falar no mundo de hoje, ele às vezes é um momento de tensão, ele é um momento de tristeza, é um momento que você é colocado à prova. Sim. Né? E aí é a hora que você vai tentar exercitar mais uma vez a força do Espírito Santo e não da carne. Então é um momento que você tem que ter a sabedoria de não blasfemar, não gritar, não agredir e ter aquele 5 segundos de lembrar para onde você mirou e deixar o Espírito Santo agir. Cara, nada é eterno no dia de hoje. Hoje é um evento para o futuro. Então, assim, se você... Nossa, acabou minha vida. Não acabou. Aquilo está te acontecendo por algum motivo, ou para você mudar, ou para você trilhar outro caminho, ou para você... Te ensinar algo, né? Exatamente. Refletir aquilo. Então, o deserto, às vezes... Fala que às vezes é até necessário. Às vezes nós entramos num automático e nós achamos que assim, não, eu sou uma pessoa reta, eu não engano ninguém e pronto. Não.
Não é assim. Em algum momento você dá uma pisada na casca de banana. Então, assim, às vezes é necessário um deserto para você reavaliar. Eu acho que uma coisa que um dia, né, nas viagens malucas, a gente de vez em quando para do pensamento, fala de vez em quando a vontade de sair assim e olhar assim, falar, aquele lá é o Carraro, entendeu? Então, porque às vezes você precisa, né, desse enentender, enxergar com outra ótica, né? Exatamente. E ver que você saiu um pouco desse automático, dessa loucura do dia a dia. Você tocou num ponto legal nessa de sair, né, de olhar, e eu muitas vezes me pego tentando fazer isso, falo, quem que é o Edu Granado mesmo? Vamos ver quem que é esse cara aí que tem um podcast, que é olhar de forma diferente. Isso me toca bastante, porque a maioria das pessoas fogem de problema. Hoje, depois, acredito que você é assim, eu hoje, depois de estudar, de aprender algumas coisas, nós vamos de encontro ao problema. Não, solucionar o problema, porque quem resolve o problema... Tira o problema da frente. Tira o problema da frente. E aí volta naquilo que você falou da menina do cursinho. Ah, mas o cursinho, eu não tenho dinheiro. Resolve o problema, vamos resolve, tira isso da sua frente, passa no exame da ordem. Você que tem colaboradores, você acredita que as pessoas, eu acredito muito nisso, elas empilham problemas ao invés de empilhar soluções? Mas com certeza, é muito mais fácil. E por que você apesar de uma isso? hora ele virar um elefante que vai cair em cima de você. Mas nós estamos muito mais... o próprio ser humano, ele faz tudo aquilo que ele não precisa gastar energia. A gente gosta, né? Não, então assim, o que é mais fácil? Eu tenho duas situações, uma problemática e uma simples. Aí eu vou lá e faço a simples. Sim. Largo de lado a problemática. Por que você não fez a problemática? Ah, então, eu tava fazendo essa daqui antes. Por quê? Né? Então assim, não, tô falando. Entendi. E a pessoa vai querendo desculpa. Ou vai jogando pra frente, ou vai empilhando problema em cima de problema. Claro, depois pode virar um monstro, né? Mas não adianta. A gente procura tudo aquilo que é mais fácil, que gasta menos energia, menos esforço. Isso... E quando é o problema, não, o problema... Aí que tá. Nós temos que entender que o problema é um desafio, ele vai nos fortalecer, né? Cara, e você vai tirar aquele negócio da frente. Puta, aquele alívio. Pô, fiz, resolvi. Né? Então é duro, mas assim, isso é um exercício. Isso você falando, me corrijam os psicólogos, os psiquiatras, se eu falar alguma coisa errada, pode mandar corrigindo que a gente se retrata, mas vou falar sobre um pouquinho do que eu tenho estudado, do que eu tenho visto. Isso a ciência explica, né? Ou a neurociência explica. Porque os nossos antepassados, eles comiam e praticamente hibernavam. Iam para as cavernas porque em algum momento eles precisariam ou lutar ou fugir. Sim. Então o nosso cérebro ele é programado para que a gente não gaste energia. Procure atividades que deixam a gente mais tranquilo. Ou seja, eu vou procurar fácil. Aqui eu não preciso ter tanto esforço. Aí tem um neurocientista que eu acompanho, gosto muito dele, até sou assinante da plataforma dele, que ele fala sobre a neuroplasticidade, que o nosso cérebro é plástico. Então, se eu exercito resolver problemas, eu aumento a capacidade do meu cérebro, aumento a minha capacidade de resolver problemas. Só que para isso eu vou precisar passar por um deserto, talvez, que eu vou precisar de muito esforço, vou precisar caminhar. Vamos trazer pro treino, pra musculação, para eu fazer um agachamento. Hoje eu agacho com 30 quilos cada lado na barra. Para eu aumentar essa carga, eu preciso amanhã ou depois no próximo treino colocar 32 quilos, 40 quilos, 50 quilos até eu chegar ao máximo que o meu corpo permite. E assim também é o cérebro. O cérebro é neuroplástico, ele amplia conforme eu executo atividades diferentes. E se eu ficar somente nessa de, não, deixa isso aqui. Aí eu... Esse dá muito trabalho. Porque aí eu deixo aquela montanha de problemas e na hora que eu vou, falo, putz, agora eu não resolvo, agora literalmente fudeu. Eu vou ter que caçar alguém, vou gastar muito mais energia ou muitas vezes muito mais energia para resolver um problema que eu poderia ter resolvido lá atrás, que era mínimo. Porque então assim, é igual, você fala assim, o cara é preguiçoso. Não é ele que é preguiçoso, é o cérebro nosso é assim. Não gostou de fazer nada. É óbvio.
Pra que eu vou levantar se eu posso ficar ali deitadinho no sofá? Controlinho. Exato. Então, assim, eu acho que o controle surgiu de um cara preguiçoso. Certeza. Em vez de ir lá e mudar de canal, eu falei, preciso levantar. Aquela TV que você mudava aqui, ó. Minha voltinha. Resolveu o meu problema de não precisar ir lá na televisão mudar de canal. Então, assim, quando você pratica, é exatamente isso, é como musculação. Vira rotina, né? Sim. Então, a organização e a rotina, né, de encarar, de resolver logo, faz com que você, quando você pega um problema, fala, cara, é mais um. Pra frente. Pronto, bora. E se eu não conseguir resolver? Eu vou achar um meio de resolver, uma solução, mas aí que alguém, tá. Você fez né, o que era possível, dentro daquilo que você tinha ali prático, na mão. Você tentou? Eu tentei. Ok. Agora aquele negócio, né? Olha, tem um problema que eu não sei se vai dar para resolver. Não. Peguei o problema, listei as coisas possíveis, tentei e não, né, nem hoje. Tentar não. Hoje é testar, né? Quem tenta não faz. Exato. Né? Testei essas condições e não deu certo. Então, precisamos ou pensar na solução ou concluir que não tem solução. Você falar do tentar, só falar algo sobre o tentar. Eu já carrego isso comigo faz tempo, quem tenta não faz. E ontem eu vi um vídeo que eu já vi há muito tempo, que é um cara no podcast o Inteligência Limitada, é onde ele entrega o óculos pro apresentador lá e fala, tenta soltar. Aí ele solta o óculos, tenta soltar, ele solta o óculos. Aí ele pergunta, o que aconteceu? Não, a gravidade puxou. Ele falou, não, você soltou o óculos, eu não mandei você soltar. Eu falei pra você tentar soltar. Daí o que ele explicou? O tentar não existe. Ou você faz, ou você não faz. Não tem um meio termo. Então, beleza, eu tenho um problema. Eu tentei correr. Você correu ou você não correu? Você não tentou correr. Você correu 1 quilômetro e morreu. E cansou. Hoje eu vou correr 70 quilômetros. No dia que eu tô gravando hoje, dia 5/5, eu saindo daqui à meia-noite, eu vou sair para uma corrida de 70 quilômetros. Vou largar meia-noite e paro só 7 horas da manhã. Enfim, tá, mas... Enfim, é maluco. Sobre o tentar, a gente tem que parar de tentar, porque quando a gente manda o tentar pro cérebro, se eu não conseguir, a gente usa uma justificativa. Pelo menos eu tentei. Depois você nunca mais também vai atrás de fazer de novo. Ou você faz, ou você não faz. Mas enfim, quero te fazer 2 perguntas e quero te levar para 2 assuntos que na hora que você falou, você mudou o tom de voz e lacrimejou seus olhos. Primeiro ponto, que é o principal. Quando você falou que Deus era foda, você segurou para não chorar. Segundo ponto, aí você fica à vontade para falar. Sua esposa. Vamos lá. Aí tem outros terceiro ponto, seus filhos. Eu acho que assim, eu tive a oportunidade de viver a experiência, né, chamado Deus. Sair da condição de religioso, né, de ir na igreja, enfim. Seguir somente uma regra, né? Então, quando você começa a sentir, permitir que ele haja na sua vida, e você entende que a Bíblia, ela é hoje, né? Foi escrita, sabe lá quantos mil anos atrás, mas ela é atual. E você saber que em Gênesis está escrito, você é feito à imagem e semelhança. Então, assim, é muito pesado isso, né? Você é ele. Você tem que representar ele. Caramba. Né? Até estudando material esses dias, assim, igual a brincadeira aqui antes de começar. Vou entrar naquela brincadeira, tá? Eu ia chegar nela, mas você vai chegar antes. Você é narigudo. Eu sou a imagem e semelhança dele. Sabia que você chama Deus de narigudo? Não chamei não, Deus. Então, assim, é legal isso, quando você permite que ele haja na sua vida, ele todo dia te surpreende, e aí vem aquela condição, né? Falar, agora eu preciso ser grato a ele, ajudar o próximo, e, cara, aí não preciso ir mais longe, você sabe, né? O quanto
isso daí hoje eu faço com grande gratidão, porque o que ele me permite, o que ele me proporciona, o que ele me prospera diariamente é algo indiscutível. E... Segura um pouquinho que eu quero concluir isso aí que você falou sobre Deus. Tá. Você vai falar da sua esposa, né? Ia falar. Calma, já você fala. Falando sobre o que o Carraro tá falando sobre Deus, um pouquinho mais de 2 anos, a gente nem tinha tanto os cafés que a gente tinha. Ele me mandou uma passagem em Jeremias 33:3. Nunca mais eu esqueci depois que ele me mandou. E hoje eu consigo enxergar o que Deus tá fazendo, viu, Carraro? Nesse sentido que a gente estava conversando. Posso não ser literal como a Bíblia está falando, mas diz mais ou menos assim: clame a mim e eu te mostrarei coisas insondáveis que você ainda não conhece. Ou seja, vem aqui, descansa e deixa o resto com o pai. Vem aqui. Cola aqui. Cola no pai aqui. Cola no pai. Literalmente cola no pai. Então, eu percebo muito isso e eu quero fazer mais um adendo sobre isso. Quando a gente definiu, e não é novidade para vocês, que esse podcast hoje também acontece por sua conta, por você ter me apoiado, a pessoa está disposta a se entregar, a fazer pelo outro. Isso é muito claro em você. E isso faz com que daqui para frente eu queira fazer para os outros também. E mostra o quanto Deus está presente nos pequenos gestos. Cara, a gente tem que exercitar, é como se fosse uma escadinha descendo água, né? Eu transbordo, passo pro degrau de baixo, o de baixo serve pro de baixo, até isso virar uma cachoeira. Eu acho que a gente tem que ter isso como missão, né? Não que, claro, não quero estar no primeiro degrau, hoje eu devo estar lá no penúltimo, que tem outras pessoas que transbordaram na minha vida para chegar. Então eu tô onde? Cara, você tá no falar penúltimo. nada, não vou falar nada. Então, assim, mas a gente poder fazer parte de uma cachoeira. Sim. Entendeu? Fazer parte de um transbordo. Então, isso é muito gratificante. É fora de base. E sua família? Cara... Não segura o choro, não. Se você chorar, chora. Não. Na verdade, eu gosto de fazer os outros chorar. É um lugar que... Já tô louco pra ir pra lá, por sinal. Tô vendo. Que não vi a molecada ainda hoje, agora à tarde. Cara, é um lugar que... Eu acho que é um lugar de paz, é um lugar de reflexão, é um lugar de aprendizagem, é um lugar que... Lá não é o Carraro, lá no Eduardo. Cara, lá eu sou o pai, lá eu sou o marido. E é uma posição que antes eu achava muito pesada. Sim. Né? Fala, pô, vou casar, né? Pô, vou ser pai. Hoje não. Graças a Deus que eu casei bem que eu sou pai. Com aquela mulher, né? Com a minha esposa, com a Priscila. E que gratificante é você ser pai. Então eu falo que a minha casa, a minha família, pô, né? Tem momentos lá em casa que, vamos todo mundo pra cama do Daddy e da Mami. Pô, ficamos nós 4 lá. E aquela festa. Cara, e assiste Power Ranger. E aí... Então, assim, é algo que... Eu acho que a maior estrutura é os maiores... O maior, o único, né? Pensando em termos... Não espiritual, mas assim, no dia a dia, eu acho que é o pilar mais forte na minha vida. Eu levanto, cara, o que minha esposa fez por aquela família, pela nossa família, o que ela faz até hoje, assim, é um negócio que tem dia que eu levanto, hoje fui correr com o Sadraque, né? Famosa resenha. Famosa resenha, né? Cara, aí cheguei em casa antes de entrar. Falar nisso, o Sadraque e o Viana, vocês precisam vir aqui, ó. Vamos conversar sobre o Mundial. Esse dia eu vou querer estar pelo menos dos bastidores. Paquerinha. Cheguei em casa, aí, passei no quarto, molecada, aí você começa a olhar e falei, cara, olha que Deus me deu. Então, assim, sabe, a minha família, eu acho que é uma coisa que Deus tem cada dia mais mostrado que é o meu melhor lugar, é o meu porto seguro. Eu acho que é a hora que, depois de toda a turbulência do dia a dia,
negócio. É lá que você quer estar. Cara, é lá que eu quero estar sem Na meia. verdade, talvez seja de lá que você não queria ter saído, né? Só saiu por necessidade. Exato. Sem sapato, sem gravata, sem essas necessidades do dia a dia por causa do profissionalismo. Se sentar no chão, brincar de Pokémon com o Henrique. Se você, não que você não seja, mas Exato. se você no mais puro, né, no mais genuíno, aquele cara que tá andando com short de jogar bola, né, que tropeça no chão, que tá descabelado, enfim, né, dá? Né, que tá descabelado. É um assunto que é melhor nós não entrarmos. Eu também não posso, né? Não existe careca cabeludo e não existe cabeludo careca. Exatamente. Ponto. E isso, eu me identifico muito. Sou pai, agora dia 18, vai fazer 6 meses. E família, eu acredito que eu já dava valor nos meus pais, mas depois que você se torna pai... Você entende seus pais. Exato, que eles são tudo retardado e que eu vou ser igualzinho. Aí passaram a ser a voz é diferente. Que eu vou ser igualzinho com a minha filha, eu vou falar um monte de coisa que minha filha fala, louco, seu careta. Mas é natural. Nossa, você só me prejudicou. Normal, mãe, você não só me prejudicou, mas é isso que os filhos às vezes pensam, porque nós somos rebeldes, filho é rebelde. Não maldoso, mas rebelde, porque a gente acha num dado momento que a gente toma conta da nossa vida e que é o sabichão. Mas eu acho muito legal a forma que você fala da minha esposa, porque... Da sua esposa, que é a mesma coisa que eu penso da minha. Hoje, quando você toma a decisão de casar, putz, vou casar. Eu casei com 24 anos. Moleque, imaturo. Granado, é da essência, né? A mulher nasce, não querendo, pelo amor de Deus, não querendo fazer nenhum tipo de machismo, enfim. Mas assim, ela nasce, né? E ela já vem com uma cultura para casar. Sim, né? sim. Né? Quase que criada para isso, né? Enfim. E, cara, e aí quando ela... Então, assim, quando você fala em casamento, ela tá num sonho. E você fala assim, meu Deus, vão me colocar numa tempestade. Me lasquei. Eu pedi uma sabedoria, não um deserto. Então, assim, depois, a hora que você começa a vivenciar e você começa a ter maturidade, né? E você vê aquela pessoa ali do lado que tá brigando com você, não tá brigando porque gosta de brigar, porque... Que é chata mesmo. Que é chata. Não, porque ela quer o melhor pra você, Sim. Ela quer o melhor pra família. Então, assim, aí se você começa a perceber isso... Putz, Hoje eu vi uma mensagem sobre matrimônio e eu queria falar pra quem tá assistindo, pra quem pensa em casar, pra quem vai casar. E queria falar pra você. É a piscina mais quente que tem, tá? Mas não, eu amo ser casado. Falar nisso. É a piscina mais quente que tem. Falar nisso, ontem, dia 4 de maio, foi 20 anos do meu primeiro beijo com a minha esposa. Eu lembro de tudo. E hoje eu vou correr. Que besta. Mas não ia acontecer nada, eu tenho uma filha pequena. Coisas à parte, ela vai ficar louca na hora que ela ouvir isso, mas enfim, tô ferrado. Ô, Wender, nessa hora você mute pra ela não ver. Mas enfim, eu vi algo sobre matrimônio hoje, um padre falando que me deixou assim, cara, é sobre isso a minha vida. Que no matrimônio existe o homem e a mulher, que o homem é o sacerdote do matrimônio. O que seria o sacerdote? É a força, é o cara que se precisar ir pra cima, vai pra cima, ele toma algumas responsabilidades no lugar de homem, que faz aquilo que tem que fazer, não que a mulher não possa trabalhar e tal. E ele falou que a mulher é o altar, onde tudo se torna sagrado. Exatamente. Cara, na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, que dificuldade que é amar uma mulher que é o altar, que é a mesa do Senhor e que vai tornar tudo sagrado. Eu falei, me ferrei. Ou não me ferrei, falei, cara, eu tô no lugar certo. Isso aí. Porque aonde a mulher... Porque o homem, no nosso machismo, a gente fala, eu sou um homem, não, tal... O que é melhor, se a gente for parar pra pensar? É ser quem resolve ou ser o altar? Ou não melhor? O que é mais difícil? Cara, se você parar pra pensar... Cara, brigar, qualquer um consegue brigar. Mas ser algo que vai glorificar, que vai tornar puro, que vai ser a base de tudo, não é pra qualquer um. Tinha que ser uma mulher, filho. Tinha que ser uma mulher. Não é à toa que em Gênesis fala, não é bom que o homem fique só. Exatamente. E eu pensando sobre isso,
Pra gente finalizando, eu sei que você quer ver seus pequenos hoje e tal. Pra gente finalizando, tem aquela parte na Bíblia, né, que fala sobre a mulher ser submissa, né? E eu não vou entrar porque eu não tenho tanto conhecimento de causa em algumas coisas, mas tá uma modinha de falar que tem que mudar a Bíblia. Deixa eu te falar. Que a Bíblia é racista. Pode falar. A submissão, o problema é que a pessoa vai na essência da palavra. Pega no dicionário, né? Exatamente. Mas se você pensar, e eu tenho isso na minha vida, essa submissão, na verdade, não é submissão. É a maior sabedoria que existe dentro de um lar, é aonde está a base e aonde, no momento de crise, vai falar, calma. É a mulher se tornando o altar. Ponto. Qual que é o lugar mais alto? É o altar. É o altar. Qual que é a maior posição e atitude? Tá no altar. No altar. Quem exerce isso? A mulher. Então essa submissão é muito mal vista. O problema tá na cabeça hoje dessa geração de que não lê a Bíblia. Não interpreta do jeito que quer. Não interpreta do jeito que a Bíblia tá falando. Quer ler do jeito que ela quer interpretar do jeito que ela quer. Acha que a Bíblia é livre interpretação. Exato. Então, assim, é isso. Eu prefiro nem entrar nesse mérito, porque assim, eu não tenho tanta capacidade. Por isso que eu falei. Mas me tira do sério. Eu também fico meio... Pode falar puto. Porque às vezes o cara fala de Deus e fala puto. Deus é foda. Nossa, nós estamos lascados. Deus me perdoa, tá? Deus, pelas coisas. Mas eu acho que é muito sobre isso. Quando eu entendi isso sobre a submissão e ouvi essa pequeno trecho de 30 segundos desse padre falando que a mulher é o altar, me jogou diretamente nessa passagem, porque quando a mulher se torna submissa, ela silencia muitas vezes para que nós, enquanto homem, possamos enxergar o quão sagrado é aquela relação com ela. Só que, continuando essa passagem, homem, ame a sua mulher assim como Jesus amou a igreja. Qual homem? Eu vou falar para você, homem. Você tem capacidade de amar a sua esposa assim como Jesus amou a igreja? Você sabe o que aconteceu com Jesus pela igreja? Sabe? Se sabe, para de querer ser o machão, para de querer ser o fodão, de que a mulher tem que saber o lugar dela. Saiba o seu lugar. Isso não é... Tá uma modinha também. Ai, homem que se preocupa que a mulher é homem. Ah, vá cagar, meu. Vá se preocupar. Você não sabe o que é amar uma mulher. Você não sabe o que é ter uma mulher de verdade. Vai conhecer a minha que você vai ver. Caramba, que mulher foda a sua. Que a minha é foda. Porque pra me tirar de onde eu tava, né? Tem que ser... E jamais um homem tem a sabedoria de uma mulher. Eu entraria em diversas coisas pra falar sobre mulher, do tanto que eu amo esse ser pela minha mãe, pela minha esposa, pelo que minha avó foi. O meu primeiro texto, quando eu voltei a escrever, né, gente, eu estou escrevendo um livro, eu tenho vários textos, eu escrevi sobre amor e perdão. E sabe por que eu escrevi sobre amor e perdão? Porque na boda de ouro da minha avó e do meu avô, o padre perguntou: e aí, Dora? Conta a história de como é viver com o Nene, meu avô bravão, cara muito de Deus, mais bravão, durante 50 anos. Todo mundo quer ouvir essa história e nós vamos parar pra ouvir. Ela não tem história, é só amar e perdoar. Eu falei, vixe, eu tava noivo na época. Aplaude e fica em silêncio. Falei, nossa, padre, tomou! Porque todo mundo, 50 anos, caramba, se a gente for falar, eu tenho 20 junto com a minha esposa, 11 de casado, tem uma porrada de história triste, de história legal, e você pode contar um monte de coisa. Ela resumiu a história de uma vida em 2 palavras: amar e perdoar. E eu entendo que ela falou perdoar como segunda parte, porque o perdão é personificação do amor. Exato. Não tem como eu amar se eu não souber perdoar. Exatamente. Então, sei lá, é muito louco. Gente, Carraro, fala alguma coisa pra essa galera aí, pra gente terminar. Alguma coisa bonita, quero lhe agradecer, alguma coisa linda. Quero agradecer a oportunidade. Segura um pouco. Antes de acabar, explica a parada do nariz aí, que o nariz não é grande. Não, você tinha que falar essa. Gente, narigudos de plantão. Seguinte. Entendam. Entenda. Existe um negócio chamado referencial, tá? Toda vez que você vai localizar alguma coisa, posicioná-la, tem que ter uma referência. Se você vai olhar meu nariz e do Granado, não existe diferença de tamanho. E sim, pela referência que aponta,
A minha cara tá um pouco mais afastada que a dele. Entenderam, gente? Não, Eu espero que você corte isso. Não, ele vai cortar. Esse corte é brinde. Esse corte eu vou postar. E você vai postar no seu também. Queridão, obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe. Deus ilumine você sempre. Jamais, né, imaginaria poder saber que a vida ia colocar uma pessoa como você. No primeiro bate-papo foi lá no Oval. Foi. Numa das ciladas do Viana. Nossa, sempre. Viana, se prepara que você vai estar aqui. Então, assim, eu quero externar minha eterna gratidão pelos nossos cafés, pelos nossos bate-papos pelo WhatsApp, por saber que você chegou até aqui. E chegamos. Exatamente, poder fazer parte dessa história. Vai continuar fazendo. Então, que Deus te abençoe, que vocês aproveitem esse material, porque o que esse menino está produzindo é algo fantástico. E, cara, sucesso. Deus te abençoe. Eu só tenho a agradecer. Gente, eu vou sempre ser grato a esse cara aqui por todos os nossos cafés, né, que nós tomamos. E quando eu contei toda a história do podcast que vocês vão conhecer, esse cara abraçou e falou, vai acontecer. E ficou do ano passado pra cá a gente conversando, e aí eu mandei uma ideia pra ele do que eu tinha. Ele, calma, respira, moço. E eu acelerado. Ele, calma, moço. Carraro, obrigado, cara, porque você sabe nos bastidores o que eu tenho corrido pra fazer com que tudo isso aqui aconteça, o que a gente tem feito. E que Deus te dê em dobro tudo que você tem feito, não só por mim, mas pelas pessoas que estão à sua volta. E galera, o que eu puder entregar pra você, eu vou entregar. Então tem aqui, ó, mensagem debaixo do YouTube aqui, ó. Se inscreve no canal também, mas tem aqui, ó, debaixo, manda mensagem. Busca a gente lá no Instagram, manda mensagem, que o que eu puder te ajudar a entregar, vocês vão conhecer a verdade, a essência, o coração do Edu Granado. E, Carraro, para finalizar de vez, mandar um beijo no coração, rede social, fala aí pro povo te achar. Olha lá, vou virar blogueira? Tem que virar, Brincadeira à parte. A Master Cidadania, então tá no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. YouTube a partir de quando? A partir da semana que vem. Para quem tá assistindo hoje, dia 5. Exato. Né? Então no Instagram, @Master Cidadania, o meu pessoal, @do Carraro. E obrigado, né? E da mesma forma, nós, a Master, eu, Eduardo, com alguma oportunidade que eu possa ajudar, né? E vou estar sempre à disposição, tá bom? Beleza. Carraro, mais uma vez, obrigado. Gente, beijo no coração de vocês e logo, logo tem mais episódios do Café com o Edu Granado. Fui! Um abraço. Tchau, tchau.